Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o professor doutor da Universidade de São Paulo, especialista e estudioso da área de segurança pública, Leandro Piquet Carneiro, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral, como comentarista do programa de hoje. Muito bem, e nesta edição do Jornal em Foque nós vamos debater segurança pública, uma das maiores preocupações da população brasileira, conforme atestam diversas pesquisas de opinião. E por se tratar de uma das principais preocupações da população, nós vamos debater muito esse tema. E é um tema que exige medidas urgentes por parte do poder público. Medidas seja em termos de investimentos, de recursos, de material humano, de equipamentos, de inteligência, seja também em termos de alterações profundas na legislação que trata da questão da segurança pública, na legislação penal, ou mesmo na presença mais efetiva do Estado junto a áreas socialmente vulneráveis, com investimentos maciços em setores essenciais, como saúde, habitação, transporte e principalmente educação. Isto sem falar na necessidade urgente também de uma fiscalização mais eficaz junto às fronteiras, para o combate efetivo dos chamados inimigos modernos da pátria, como dizia o querido amigo cientista político Luiz Azevedo, que são o contrabando de armas e o tráfico de drogas. Mas o debate em torno de todas essas questões fundamentais, vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Apuração Eleições Santos Futebol Clube. Neste sábado, flashes ao vivo a partir das 10 da manhã. E às 6 da tarde, apuração ao vivo voto a voto. Acompanhe quem vai ser o próximo presidente do glorioso Peixe da Vila, pela Santa Cecília TV. É neste sábado, não perca. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje o professor doutor da Universidade de São Paulo, especialista na área de segurança pública, um estudioso do tema, Leandro Piquet Carneiro, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral, como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar essa entrevista, professor Leandro, primeiro agradecendo muito a sua presença aqui no Jornal em Foque, e lhe questionando o seguinte: o senhor que é um especialista, um estudioso, um pesquisador da área de segurança pública. Nós temos no Brasil, por acaso, professor, uma política de segurança pública? Obrigado pela presença e bom dia, professor. Obrigado, prazer. Na verdade, a política de segurança, ela depende de uma combinação entre governo federal e governo dos estados, sim, especificamente. E, nesse sentido, há enorme variação entre os estados. Quer dizer, eu acho que São Paulo tem características institucionais, tem polícias com uma certa qualidade, Ministério Público, Judiciário, que são muito diferentes dos demais estados do Brasil.
Então, isso permitiu apresentar alguns resultados que outros estados não tiveram, como, por exemplo, uma redução muito significativa da taxa de homicídios nos últimos 14, 15 anos. Sim. Então, isso mostra uma política de segurança pública, como você perguntou, bem executada naquilo que é fundamental, que é a proteção à vida e os crimes violentos. Agora, o resultado para o país é complexo, porque você tem diferenças muito marcantes. Você tem o Nordeste com polícias muito ineficientes, sistemas prisionais absolutamente desorganizados, o que termina impactando no presídio, o crime passa para as ruas. Há uma série de problemas acumulados aí, digamos, na esfera das instituições de segurança pública que explica por que temos tantos problemas nessa área se olhamos o país como um todo. Sim. E agora, a pergunta no sentido de para onde vamos, ela também é uma pergunta muito difícil, porque depende de uma, digamos, de uma combinação entre competências no plano dos estados, dos governadores, dos secretários de segurança, em uma composição com a política, digamos, do governo federal de apoiar iniciativas que eventualmente estão no caminho correto e que podem produzir resultados. Nesse sentido, antes de passar ao Rodolfo Amaral, só para complementar essa questão, professor, na última campanha eleitoral, candidatos sugeriram a criação de um Ministério da Segurança Pública. O senhor entende que uma proposta como essa seria viável, seria lógica no Brasil? É boa para o palanque, mas não necessariamente útil no governo. O Ministério da Segurança, quem cuida da segurança pública é o Ministério da Justiça. E desde o governo Fernando Henrique, o papel da Senasp, da Secretaria Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça, tem sido aumentado, a importância do financiamento, a estrutura de segurança pública tem aumentado. Eu acho que é muito importante que o Ministério da Justiça e o governo federal tenham um papel de coordenação muito ativo. Se é no Ministério da Segurança Pública a ser criado ou no âmbito do Ministério da Justiça, pouca diferença fará. Quer dizer, eu acho que isso cria a ideia de criar novas estruturas, isso é aquela coisa, o gestor começa o ano sem saber muito bem o que fazer, ele pinta e faz uma mudança de layout de salas. Mas o mais importante é garantir uma dotação orçamentária adequada e um direcionamento de política. Sem dúvida. Claro que o Ministério mostra a importância do tema, cria uma interlocução entre o presidente e o ministro, e os ministros e os secretários, cria um ponto focal, com algumas vantagens. Mas não diria que hoje é a primeira necessidade. Sem dúvida. E até porque seria o 40º ministério, né? Nós temos 39, chega de ministério. Rodolfo Amaral, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Leandro, bom dia, Cris, bom dia ao telespectador. Chico, você lembrou bem que na campanha eleitoral, por diversas vezes, em função até das contingências, a questão de segurança pública foi motivo de discussão entre os candidatos, principalmente no segundo turno. E o que me espantou naquela ocasião foi exatamente a atual presidente da República reeleita tentar resumir a discussão da segurança pública com um modelo, com um exemplo do que tinha ocorrido na Copa. Como se nós colocássemos nas principais capitais do país uma central de monitoramento e aquilo resolvia no entorno dos estádios de futebol. Certo? Mas, resolver no país na verdade, aquilo eu particularmente via até como um deboche. E o que falta, na verdade, no país, e eu queria até aproveitar aí a experiência do Leandro, é uma política nacional de segurança, que não se resume no combate só e específico, tá, na minha forma de ver, ao tráfico. Claro que as drogas têm uma presença essencial, um fator determinante no processo. Mas, antes disso, há um processo social, um processo de distribuição de renda, de dificuldade de acesso, quer dizer, que é aquele público potencialmente, tá, que será envolvido aí por contingências até financeiras a esse mundo, tá, perverso. E eu sempre cito um dado aqui, Chico, quando vem esse assunto, e hoje me deu o trabalho de trazer especificamente a informação. Claro que não é um componente único que se avalia a segurança pública, mas eu acho que tem um viés que passa por isso que eu vou falar. Nós temos um problema grave social no Brasil que não é acompanhado há pelo menos 20 anos
que é a tal da gravidez precoce. Tá? E mais do que a gravidez precoce, na faixa etária de 10 a 19 anos, que eu sempre cito. Somente no estado de São Paulo, nos últimos 6 anos e 10 meses, tá? E dentro do universo de DataSUS, nasceram filhos de mães com faixa etária de 10 a 19 anos, somente no estado de São Paulo, 633 mil crianças. Tá? Deu uma média aqui de 93 mil a cada ano, tá? Que é uma taxa de média de 21% do total de nascimentos pelo sistema SUS, né? Estou colocando da saúde suplementar. E aí a gente começa na base, na questão da educação. Qual é a estrutura que tem uma mãe de 10 a 19 anos para dar orientação para o seu filho? Se você for aprofundar numa pesquisa, e o Leandro é especialista nesse segmento também, você vai com certeza identificar que a maior parte desses casos foram em famílias pobres. Quer dizer, crianças que vão crescer numa situação vulnerável e que vem sucessivamente acontecendo isso ano a ano. Eu creio que isso seja um instrumento de política de segurança, ou seja, tem que ter um viés, tem que ter alguém olhando para esse universo, porque senão nós poderemos estar, se nós falarmos aqui de 10% dessas crianças aqui cair na marginalidade, a cada 10 anos nós teremos 63 mil novos potenciais, certo, infratores só no estado de São Paulo. Então eu queria até que o Leandro, que tem estudado com profundidade esse assunto de segurança pública, quer dizer, qual é o viés que os estudiosos dão para essas questões sociais no aspecto da segurança pública? Olha, esse ano a CAF, que é um banco de fomento da América Latina, da região andina, e cobre toda a América Latina, a CAF lançou um estudo sobre a situação da segurança pública, do crime na região. E o estudo mostra exatamente que há uma importância enorme dessas políticas que ocorrem aí na fase da primeira infância, inclusive pré-natal, quer dizer, o baixo peso ao nascer, a atenção materno-infantil na primeira infância tem impacto muito importante na prevenção de comportamentos de risco que podem, posteriormente, na fase da adolescência e da vida adulta, se transformar em um comportamento criminoso, infrator. Então, há evidência, digamos, de pesquisa, de estudos sociológicos, em economia, que mostram que esse investimento justamente nessas condições da primeira infância e no desenvolvimento educacional bem no início da criança tem efeito posterior daqui a 19, 15, 20 anos na curva de crime. Então isso é muito importante, é um investimento que precisa começar hoje para ter resultado daqui a 15 anos. E não é um resultado que isso não vai mudar a realidade no próximo mandato, mas vai mudar a realidade do país em uma geração. Então é sempre uma decisão difícil, porque é um gasto que obviamente não é focalizado no infrator, ele é um gasto focalizado em todas as crianças em situação de risco. Um dos fatores, mães desassistidas, sem marido, a criança cresce com baixa supervisão de adultos em casas que todos têm que trabalhar, inclusive a mãe. Geralmente a criança é deixada com a pessoa mais velha da família. Então tudo isso compromete o desenvolvimento educacional, emocional, gera uma série de situações. Sem falar num pré-natal inadequado, né? Pré-natal inadequado, que produz baixo peso ao nascer, que é um dos indicadores mais importantes, digamos, de comprometimento da capacidade de aprendizado na primeira infância. Então isso tudo leva a um acúmulo de problemas ao longo da vida que pode comprometer, ou pode aumentar o risco de envolvimento dessa criança ou desse adolescente, né, daqui a 15, 20 anos, com situações perigosas, entre elas o crime. Por isso que esse país tem que pensar, Rodolfo, em planejamento familiar. Sabe? Não se fala aqui em controle da natalidade, mas em planejamento familiar, porque não é possível. Chico, eu até eu concordo com o Leandro que, na verdade, isso é uma política de longo prazo, mas se nós formos levar em consideração, Chico, que hoje o perfil aí dos presidiários no Brasil, hoje em torno de 500 mil presidiários, está na faixa etária de 25, 26 anos de idade, nós estamos falando que eles são os filhos da última Constituição, que hoje estão na cadeia. Certo? Então, se nós tivéssemos pensado
numa política, e uma política até que eu acho, e eu queria também saber o que o Leandro pensa disso, deveria estar direcionada por um foco dentro do governo. Aí qual vai ser o organismo, se vai ser o ministério e tal, eu acho até que não deveria ser, mas deveria ter algum organismo dentro do governo pensando permanentemente essas questões. Eu vivo dizendo que o Brasil vem perdendo ao longo dos anos aí, vem dando uma importância menor para estudos de retaguarda, para institutos tipo o IPEA. O IPEA no Brasil lançou, certo, grandes pensadores, certo? E hoje a gente vê o IPEA praticamente deixado de lado. Tem grandes profissionais, mas não é aquela fartura de outrora. E no estado de São Paulo, instituições como a Fundação SEAD, quer dizer, esses estudos têm que ocorrer permanentemente para orientar, porque se a gente ficar só você falou da questão de segurança do ponto de vista de investimentos, eu peguei aqui os dados do ano passado, o que foi gasto com segurança, a função segurança pública no orçamento, que abrange vários tipos de gastos dentro dos 3 níveis de governo. A União foi de 8 bilhões 270 milhões, os estados 47 bilhões 489 e os municípios 3 bilhões 352, que totalizou 59 bilhões de reais de investimento. Do ponto de vista desse tipo de atendimento imediato, do policiamento nas ruas, até tem um determinado efeito, exceto nas fronteiras, porque quando a gente vai para o orçamento do Ministério da Defesa, tá, que embora tenha sido de 37 bilhões, a função defesa nacional tenha sido 37 bilhões, aí tem toda uma estrutura das Forças Armadas, outros tipos de investimentos que não é propriamente policiamento de fronteira. Mas eu queria saber o que o Leandro acha disso, quer dizer, como a gente pode acompanhar, dar às autoridades diretamente ligadas à área de segurança esse aporte de informações, certo, conjunturais que influenciam dentro do processo da segurança pública. E acho que você tocou num ponto muito importante. A gente não tem um sistema de avaliação muito bem estabelecido. Faz muita coisa, mas não sabe o que está funcionando e o que não está funcionando. Sim. E a gente depende de instituições que têm essa missão. O IPEA é uma delas. E eu acho que isso é fundamental nesse caso, porque a questão do investimento na primeira infância, nas condições, digamos, que são fundamentais para o bom desenvolvimento educacional de crianças que eventualmente estão em situação de risco no país, não significa dizer que isto tem contradição com gasto em policiamento, sistema prisional, que é um gasto fundamental hoje na sociedade brasileira, e todos esses países da América Latina têm que enfrentar a realidade de uma onda e uma situação criminal muito complexa, produzida principalmente pela presença da cocaína na região, né? Quer dizer, a cocaína é um fator que desestabiliza toda a região onde se produz a cocaína, e é exportada México, América Central, Estados Unidos, parte pelo Brasil, rumo à Europa, México também para a Europa, e Colômbia e todos esses países que servem como pontos de produção, cultivo, produção e distribuição. Então, a gente vive numa região das mais afetadas no mundo pelo problema do crime. Então, não tem como fugir do gasto elevado em presídio, em policiamento, investigação. Agora, a gente precisa saber o que dá certo e o que não dá, porque você pode gastar em muita coisa. Claro. O melhor exemplo que eu acho é que agora a gente está discutindo no país a mudança de orientação econômica. Um grande momento, digamos, termina um governo, começa literalmente outro do ponto de vista... Como se fosse um governo de oposição, de repente. Mas essa transição, em certo sentido, já aconteceu na segurança pública, no âmbito do governo da presidente Dilma, quando o ministro Tasso foi substituído pelo ministro Cardoso. Sim. O PRONAS era o grande programa do governo na área, digamos, de segurança pública, o programa federal. E tem sido substituído por programas muito mais focalizados, como, por exemplo, o Brasil Mais Seguro. Então, o investimento que o governo federal tem feito agora é, por exemplo, no esclarecimento de homicídios. Fundamental.
por que o Alagoas, os inquéritos de homicídio de Alagoas são uma página com um despacho do delegado avisando, abra-se o inquérito. Pronto, está pronto o inquérito. Você tem uma pilha de despachos e dizendo, abra-se o inquérito, nada mais é feito. Não houve testemunha, não recolhe provas, não tem indiciamento, não tem nada. Então, o lugar mais seguro do Brasil para matar alguém é Alagoas. Você paga uma passagem de férias para o seu desafeto e manda alguém atrás e lá se resolve o problema. Quer dizer, então, essa situação de impunidade em crimes graves como homicídio tem que ser um foco, né? Eu acho que o governo corrigiu o equívoco dessas políticas que, na verdade, o Pronace servia como uma sopa de políticas mal definidas, sem foco, por um programa que tem foco. Agora, nós não temos uma avaliação independente, isenta, completa, do Pronace, dizendo, olha, é preciso mudar o rumo, né? Foi fazendo, foi vendo que não dava certo, mudou-se. Agora, essa não é a forma mais racional, mais moderna de gestão de políticas públicas. É preciso aí um investimento em avaliação muito consistente. Sem dúvida nenhuma. Professor Leandro, peço sua licença, Rodolfo Amaral. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Aquecendo os Tamborins. Neste sábado, a partir do 12:30, você fica por dentro de toda a preparação para o Carnaval 2015. Os sambas enredo, os ensaios, alegorias e fantasias. Os grandes nomes do Carnaval Santista. Todas as curiosidades dos bastidores das escolas de samba. Aquecendo os Tamborins. Apoio Acre Fiat em Santos 3519-4000 e São Vicente 3579-1000. Imita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, professor doutor da Universidade de São Paulo, especialista, um pesquisador na área de segurança pública, Leandro Piquet Carneiro, e como comentarista, o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. E agora vamos a uma pergunta de um telespectador. Por favor, Cris. A pergunta é do Carlos, da Ponta da Praia. Ele quer saber que posição o Brasil ocupa em criminalidade no ranking mundial. Professor. Olha, não existe propriamente um ranking oficial, né, da FIFA do crime, não existe isso. Mas existem vários levantamentos sobre taxas de homicídio. Infelizmente, o mais completo e confiável é um pouco antigo, é de 2004, porque existe uma grande divisão, digamos assim, com base na estatística da saúde, que contabiliza os mortos em causas externas com base num critério internacional padronizado, que é o classificador internacional de doenças, e existem os dados que são organizados por instituições da área de segurança e justiça que tem um problema de qualidade muito grande. Então, os dados da saúde são sempre os dados mais confiáveis, porque os critérios são padronizados e internacionalmente compartilhados. Esse levantamento da saúde de 2004 é um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, especificamente sobre violência, e faz aí uma classificação dos países segundo as taxas de
homicídio. Tá? Nesse estudo, já antigo, mas com uma boa base de comparação, o Brasil ocupa uma posição no topo do ranking entre os 5% mais violentos do mundo. Ou seja, nós estamos na elite mundial do futebol e do crime. Tá? Então é uma coisa muito... E o Brasil é um país muito assim, singular nessa posição, porque o país é um Brasil. O Brasil é um país muito rico, com uma economia muito grande, com renda per capita média, né, e está num grupo estranhíssimo, né? Serra Leoa, El Salvador, países que não têm relação do ponto de vista social e econômico com o país. Né? Então, as nossas expectativas aí de sermos um país com protagonismo global, de atuarmos no Conselho de Segurança, missões de paz, começa por mudar essa posição no mapa do mundo. Então a pergunta é muito importante porque mostra que estamos na ponta errada dessa distribuição. Aliás, professor, aproveitando essa pergunta do Carlos, inclusive, agradeço ao Carlos pela participação, um recente estudo mostra que a América do Sul é a região mais violenta do mundo. Por que isso acontece, professor? O estudo do CAF, que eu mencionei anteriormente, traz esses dados comparativos, junto com a África subsaariana, a América do Sul e a América Latina, incluindo a América Central, são regiões muito violentas, as mais violentas do mundo hoje. Acho que a gente não pode perder de vista dois fatores principais. O fato de que muitos países da América Latina têm estruturas institucionais muito precárias, estados nacionais fracos. Historicamente, essa foi uma tradição de Colômbia, países da América Central. O Brasil não tem, quer dizer, ao contrário, o Brasil sempre teve um exército muito bem organizado, desde o século XIX, uma presença de instituições federais muito grande, muito, digamos, forte, se comparada a esse contexto regional. Mas o caso aí dos países Bolívia, Peru, Colômbia, na América do Sul, na América Central, Salvador, Guatemala, Honduras, sempre de muita precariedade, principalmente na área de segurança, exército e de conflitos civis muito violentos. Né? A gente teve guerra de guerrilha no Peru, na Colômbia ainda tem, Guatemala, Honduras, El Salvador, quer dizer, conflitos civis que duraram aí décadas e que produziram ainda um enfraquecimento ainda maior dessas instituições. Então, instituições de segurança fracas, isso é um fator muito importante. Outro fator importante tem relação com a produção de cocaína. Então, você combina armas em circulação para abastecer esses conflitos civis, com a produção de cocaína e a distribuição de cocaína em direção principalmente aos Estados Unidos, daí a rota que seguia pelo Caribe e em função do esforço de controle da fronteira marítima dos Estados Unidos na década de 80 e 90, essa rota seguiu para a América Central. El Salvador, Guatemala, México e todos os problemas que temos hoje na América Central têm relação direta com o fluxo e a passagem da cocaína por esses países. Então, essa combinação, fragilidade institucional e drogas. E o caráter explosivo de contaminação que o tráfico internacional de drogas tem. Muito bem. Rodolfo Amaral. Leandro, me chama a atenção um aspecto que normalmente vem ao debate quando se fala de questões ligadas à segurança. Nós estamos num país que nós vivemos 20 anos de repressão e depois que rompemos essa barreira, no meu modo de ver, de certo modo, cometemos um excesso aí, um certo liberalismo demais. Quer dizer, avançamos, eu acho que uma velocidade muito grande, com a lei da palmada, não pode mais isso, não pode aquilo. E aí admitimos situações do tipo instaladas como a da Cracolândia, em São Paulo e em outras localidades. Eu te pergunto, qual é o limite que deve existir nesse aspecto de segurança da relação do Estado, propriamente dito, e com as suas leis,
com a complacência com esse universo. Quer dizer, como é que se combate? Porque hoje está difícil até de ser policial, porque você já não sabe mais como é que você age diante de um marginal. Tá? E sem dizer que depois que você leva o cidadão, tá, o infrator para a delegacia, 5 minutos depois ele está de novo praticando o crime. Ele acabou de roubar uma bicicleta e ele está roubando uma segunda, porque há uma flexibilização. E a sociedade, em determinados momentos, parece ser muito complacente com essas situações. Quer dizer, como conjugar algo dentro do ponto de vista da legislação que dê um equilíbrio nessas relações? Acho que existem hoje iniciativas importantes, principalmente entre os secretários de segurança, no sentido de pressionar o Congresso para uma revisão do Código Penal. Eu acho que isso é um aspecto importante que vai dominar a agenda, eu acredito, nessa área nos próximos 4 anos. A necessidade de a gente pensar o nosso marco penal à luz do que está acontecendo nas principais cidades do país. Um aumento muito significativo de roubos e furtos violentos, homicídios, a questão da presença do consumo de drogas em áreas urbanas de forma praticamente aberta. Então nós produzimos como sociedade, eu acho que o seu comentário é muito interessante, que é quase que um Estado impotente diante de situações que a sociedade hoje clama por ação. E o Estado não tem como agir. E a legislação está ela está completamente defasada diante da realidade. Né? Como é que se pode, quer dizer, esse é o papel do novo Congresso Nacional. Quer dizer, qual é a expectativa, aliás, que o senhor, como especialista, tem em relação ao papel do novo Congresso Nacional, com relação, sobretudo, à legislação penal? Eu acho que como eu disse, esse tema será importante para a próxima legislatura. No Senado, tramita a proposta de um novo Código Penal, que já está pronto, aguardando aí o encaminhamento para votação. E na Câmara de Deputados, o movimento foi diverso, quer dizer, não foi sistematizado uma proposta de Código Penal, mas foi feito um trabalho no sentido de organizar toda a legislação extravagante do Código Penal, aquilo que foi produzido ao longo dos anos, no sentido de racionalizar, compatibilizar o sistema de penas. Então foram 2 movimentos diferentes. O do Senado tradicional, organiza-se o código, penas, etc., etc. E o da Câmara foi no sentido de juntar tudo aquilo que já foi votado, aprovado e tentar organizar, eventualmente, identificando problemas de penas que foram muito brandas para crimes mais graves e corrigindo esses problemas ponto a ponto. Essas 2 iniciativas tendem a se encontrar agora e produzir uma mudança, eu diria, estrutural no nosso Código Penal. Seja pelo caminho proposto pelo Senado, que foi uma comissão de notáveis, seja pelo caminho da Câmara dos Deputados, que procura aí, digamos, de fazer uma reforma de baixo para cima, ou seja, olhando aquilo que já existe e tentando dar forma a um novo projeto de Código Penal. Rodolfo. Qual é a avaliação que você faz, por exemplo, do perfil do desenvolvimento brasileiro, principalmente do ponto de vista da concentração de grandes cidades, de grandes regiões? Quer dizer, nós temos aqui na região metropolitana, as 3 principais regiões metropolitanas de São Paulo, porque agora estão surgindo outras, já abrigavam em mais de 60% da população, 70%, quase 80% da economia, quer dizer, e aonde, na verdade, vai a criminalidade? A criminalidade vai aonde existe o patrimônio, existe os recursos, existe como se cometer. Quer dizer, como compatibilizar esse ataque a um replanejamento de ocupação espacial do nosso território? Isso é fundamental, porque a combinação de espaço com crime é um tema que ocupa também a atenção desse grupo de economistas. Eles fazem uma série de estudos. Quer dizer, espaço, o planejamento, a ocupação racional do espaço e o controle de situações urbanas de desordem é fundamental para a segurança pública. É preciso articular o prefeito e as autoridades, e o metropolitano nesse debate da segurança. Não pela via
da lei penal ou da polícia no sentido da repressão, da investigação, não é isso. Mas é no sentido da atuação em espaços urbanos propícios ao crime. É a presença do Estado. A presença, e eu diria até uma presença muito direcionada, focada naquilo que produz situações favoráveis ao crime. A questão da iluminação, claro. A questão dos pontos que concentram desordem. Então, o planejamento dessa metropolitana, o planejamento municipal pode levar em conta a questão da segurança pública e o relatório, nesse sentido, é muito enfático em sugerir que esse seja um eixo importante da atuação do município para a prevenção do crime. É indispensável. Aí é exatamente a presença do Estado nesses núcleos socialmente mais vulneráveis. Nós temos aqui na região, professor Leandro, cidades com 1/3 da população vivendo em subhabitações. Temos um déficit habitacional da ordem superior a 100 mil moradias, 100 mil casas populares. Ou seja, e aqui a região registra também um crescente, um avanço no número de latrocínios. É um dado interessante aqui na nossa região, o número de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. São indicadores que exatamente todos os prefeitos devem se debruçar para buscar alternativas para isso. Você vê, Chico, eu tive algumas experiências até como consultor, prestando serviço em várias cidades do estado, e me chamava a atenção sempre quando eu prestava serviço em algumas cidades do Vale do Ribeira, que tradicionalmente a gente sempre falou assim, a região mais pobre do estado, abandonada e tal. E era curioso, mas quando eu ia para Iguape, Canané, Ilha Cumprida, Registro, dificilmente eu via um mendigo na rua, certo? Ou seja, as pessoas eram pessoas simples, humildes, claro. Certo? Mas, e policiamento, uma coisa, um grau de tranquilidade enorme. Eu me espantei, no final da semana passada, na sexta-feira passada, sexta, sábado e domingo, eu estive na cidade de Itu. E na sexta-feira à tarde, quando cheguei, como qualquer turista que vai lá tirar uma foto no orelhão e no semáforo gigante da cidade de Itu, na principal praça da cidade, certo? Tinha uma jovem, uns 15, 20 jovens, mas fumando maconha assim deliberadamente. Coisas que a gente vê, não vou dizer que nós não vemos em Santos. Andar na praia, a determinados horários, você vai sentir o cheiro. Mas ali era como se fosse uma convenção, onde assim, liberou geral. Uma assembleia. Era uma cidade do interior, que é uma cidade de 160, 170 mil habitantes. Quer dizer, então, eu acho que alguma coisa do ponto de vista de planejamento a gente vai ter que fazer para espalhar essa população, porque senão, hoje em dia, já está assim, você já tem medo de ir num caixa eletrônico, porque você não sabe se tem uma gangue pronta para estourar aquele caixa eletrônico. Eles agora estão especialistas, porque eles estouram e fogem de barco aqui, né? Na Ribeira de São Lourenço, no Guarujá. Quer dizer, então, ou seja, a gente começa a perceber que o desespero, talvez motivado por causa da necessidade de recurso para compra de drogas, então o pessoal está fazendo de qualquer forma, né? Basta, o primeiro que... Perdemos um delegado faz menos de um mês aqui, certo? Em Santos foi assassinado numa situação dessa. 10 horas da noite no Gonzaga. Então, agora, você vê espaço, Leandro, como pesquisador e com trabalhos importantes na área, quer dizer, os governos têm tido a sensibilidade de buscar nos especialistas, certo? Fundamentações teóricas para exercitar aí uma prática mais eficaz no combate ao crime? Mas, professor, o senhor responde essa indagação do Rodolfo no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o professor doutor Leandro Piquet Carneiro, que é da Universidade de São Paulo e pesquisador, um estudioso do tema segurança pública. Também participa o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, como comentarista, que deixou uma indagação para o professor Leandro Piquet no bloco anterior, professor, relativo ao papel dos estudiosos, dos pesquisadores, no sentido de contribuir para o governo com propostas para a área de segurança. E me permita, antes do senhor responder, professor, eu agregaria a essa pergunta do Rodolfo uma outra do nosso telespectador Uriel Vilas Boas, que faz exatamente o papel de uma universidade, como a Universidade de São Paulo, nessa contribuição para o enfrentamento dos graves problemas da segurança. Rodolfo e o Uriel que nos escuta aqui. Eu poderia ser diplomático, aliás, deveria ser, mas não serei. Eu acho que o papel da universidade é menor do que deveria ser, não porque há resistência no setor público, no governo, nesse relacionamento, mas eu acho que porque a universidade tem, muitas vezes, pouco interesse por assuntos práticos. É uma constatação. Assim, eu trabalho na Universidade de São Paulo, é a melhor universidade do Brasil, tenho grande orgulho disso. Mudei do Rio de Janeiro para São Paulo para completar, digamos, esse objetivo da minha vida acadêmica importantíssimo. Agora, o que a universidade oferece em termos de conhecimento aplicado nessa área é muito pouco. Quer dizer, há pesquisadores, há centros, mas eu acho que deveria haver ali um esforço muito maior de tentar entender o que está acontecendo. Principalmente eu destaco o seguinte: nós temos um problema hoje muito grande na área de segurança pública, que é a compreensão sobre o trabalho do policial e do policiamento. E a reflexão acumulada no campo acadêmico, tradicional, que se ocupa desse assunto, principalmente na área de ciências sociais, é uma reflexão praticamente sobre a resistência ao Estado, a questão dos direitos humanos, a questão da denúncia dos procedimentos policiais, e menos o interesse em entender, em propor modelos, e ao detalhe desses assuntos, que são assuntos que envolvem competências profissionais que estão aí nas polícias. Então, precisa ter uma relação mais horizontal, para começar, claro, mais horizontal com quem está do lado prático, operacional. Muita coisa na universidade não sabe sobre as polícias. É preciso uma abertura, que não é aquela universidade que o policial ou o Estado chega ali para ser ensinado. Olha, faça assim, porque assim. Sim. Eu acho que tem que ser uma relação mais horizontal com os outros agentes, para construir um conhecimento efetivamente aplicável para resolver essa grave situação. Então, acho que não falta abertura no governante, falta empenho e sistemas de incentivo para que a universidade produza conhecimento aplicado. Eu acho que falta incentivo, não é porque os pesquisadores são individualmente insensíveis, mas porque eles estão presos dentro de um sistema de incentivos, de relatórios, de publicações, e que esse aspecto prático do diálogo com a política pública conta muito pouco. Então você tem os melhores na academia voltados para questões muito fechadas ali, muito específicas. E isso contribui, isso termina gerando um distanciamento com a prática, com o dia a dia de problemas que tem
onde o conhecimento também está no lado do operador, do policial, daquele que enfrenta a situação na rua. E esse conhecimento precisa ser trocado. O distanciamento da academia das ruas, né? Da realidade das ruas. Respondida, portanto, a pergunta do Uriel Vilas Boas. Um abraço, Uriel. Agora temos mais uma pergunta, não é isso, Cris? Isso um mesmo, telespectador Chico. que vai formular, a Cris vai formular agora para o nosso convidado, o professor Leandro Piquet. Por favor, Cris. Sim, Chico, a pergunta é do Dimas Leite, de Mongaguá. Ele pergunta por que não se extingue as secretarias de segurança, já que não há resultados dos trabalhos, e quem atua de fato é a Polícia Federal. É a visão do telespectador. Mas é interessante porque essa é uma polêmica que atravessa o país desde Oliveira Viana. Oliveira Viana é um grande cientista político do Rio de Janeiro, que foi um estudioso das instituições políticas brasileiras desde os anos 20. Ele já faleceu há algumas décadas, mas ele deixou uma contribuição muito interessante sobre o papel do sistema de justiça e das polícias no Brasil. O grande desafio do Oliveira Viana era o seguinte, era eliminar o controle do chefe político local sobre a justiça e sobre a polícia. Né? Quer dizer, o grande desafio, ele falava, enquanto a polícia for controlada pelo chefe político do município, enquanto o prefeito, né, na altura lá da República Velha, puder ainda falar o meu juiz, o meu policial, não haverá justiça, né, e direitos civis nesse país. Então, eu acho que hoje nós temos um sistema estadual, numa federação, que apresenta enormes diferenças. Então, a federalização ela acontece hoje, por exemplo, no México. O México discute a extinção das polícias municipais e a construção de um sistema estadual, porque a corrupção entra pelas polícias municipais, no caso do México, fortemente. Então, é uma questão desafiadora do ponto de vista de como se organiza esse sistema. O peso da Polícia Federal no Brasil não tem como desempenhar nenhuma função de segurança pública. Ela é uma força para crimes, para um número muito pequeno de crimes, investigação no âmbito federal, principalmente casos de corrupção, alguma coisa muito tangencial de tráfico de drogas. Então não é uma realidade imaginar que vamos ter um sistema federal como a Polícia Federal, mas faz sentido pensarmos na pergunta como um desafio. Se as polícias estaduais não conseguem enfrentar o crime, daqui a algumas décadas podemos chegar à mesma conclusão do México. Vamos acabar com aquilo que não funciona e vamos fazer uma coisa que funcione. Seguindo o ensinamento de Oliveira Viana, então a municipalização das polícias é completamente uma tese completamente a ser descartada, não? Ou não? Eu acho que Oliveira Viana morreu, o Estado Novo acabou. E agora, depois desse ciclo de democracia e autoritarismo, estamos diante de um quadro que é mais promissor do ponto de vista do papel do município. Eu acho que ele contribuiu na visão de que o Brasil precisava ter um sistema capaz de proteger os direitos civis. Ele é sempre lembrado como um autoritário, mas ele foi o primeiro a falar, olha, direito político sem direito civil não vai dar certo. A gente precisa de direitos civis. E para ter direitos civis, precisa ter justiça e polícia. Né? Eu acho que a gente até hoje discute exatamente esse assunto. A gente precisa de polícia e justiça, garantindo os direitos civis, garantindo segurança, que é parte e garantindo o Estado de Direito ao final. Rodolfo Amaral. Eu também eu tenho uma curiosidade de saber como é que os estudiosos encaram esse modelo aí do sistema prisional. Não vou dizer nem do prisional brasileiro, mas do prisional em geral. No caso do sistema prisional brasileiro, até o ministro da Justiça, quando nós tivemos alguns políticos presos, ele fez considerações aí em relação às condições dos nossos presídios. Mas eu pergunto mais do ponto de vista de uma lógica de repente, nós pegarmos infratores de diferentes graus, certo, de periculosidade, unirmos numa universidade do crime para que eles troquem experiências e, quando soltos, possam, certo, praticá-las com maior excelência. Quer dizer, como os estudiosos analisam esse sistema prisional? Há alguma lógica efetiva em reunir infratores, certo? Permitindo até que eles joguem futebol num pátio, troquem essas informações? Quer dizer, como tratar essa questão do ponto de vista do sistema prisional?
O sistema prisional também responde ao desafio de uma federação com fortes desigualdades. Quer dizer, o sistema prisional do Estado de São Paulo, ele é incomparavelmente melhor do que os demais estados do Brasil. Não tem base de comparação. O ponto de chegada de um sistema de justiça criminal que funciona é o sistema prisional. Então a gente não tem como fugir. Ele vai aumentar no país. Nós teremos um aumento da população carcerária continuamente nas próximas décadas. O que é preciso crítico hoje é garantir investimento. Um sistema bem organizado, com presídios, com boa qualidade, facilita muito a vida do gestor. Então, acho que esse é o primeiro passo. Quer dizer, precisa construir um sistema prisional no Brasil, no mínimo, igual ao de São Paulo. E o de São Paulo não é bom, quer dizer, não é o ideal. Quer dizer. Agora, o resto não pode ser como Pedrinhas, o Cadeão de Porto Alegre. Não dá. Quer dizer, o sistema prisional do Rio, que é um sistema praticamente privatizado pelo crime organizado, que opera diretamente os presídios. Inclusive, as facções, os presos são alocados de acordo com a facção criminosa. Então, essas anomalias do resto do país não podem existir. Tem que ter um sistema com centro de detenção provisórias, com sistemas especializados, unidades especializadas no cumprimento de medidas socioeducativas ou para penas abertas. Enfim, tem que ter uma diversidade dentro do sistema capaz de administrar de forma correta o preso. Professor Piquet, nós temos ainda 2 minutinhos, estamos nos aproximando do final do programa, passa muito rápido, mas eu queria aproveitar esse final para me valer de uma declaração há alguns anos do ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, numa reunião com o presidente Fernando Henrique Cardoso, onde ele dizia o seguinte, que ele temia que o Brasil se transformasse numa imensa e incontrolável Colômbia, exatamente pela falta de policiamento nas fronteiras. O senhor acredita nisso? Existe essa possibilidade? Ela é real? Sim, do ponto de vista criminal, corremos o risco de ter um crime organizado muito mais agressivo do que temos hoje. E isso tem que ser respondido nesse momento, porque o crime organizado é como uma doença que atinge o organismo e vai tomando conta da polícia, da justiça, dos meios de comunicação. Isso aconteceu na Colômbia, acontece no México. Então temos que levar em conta a experiência desses vizinhos e entender que hoje é necessário desenvolver ações contra o crime organizado já para evitar esse quadro de contaminação no futuro. E é uma possibilidade. Muito bem. Professor Leandro Piquet, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, televisão é tempo, nós somos limitados pelo tempo. E chegamos ao final desta edição. Gostaria de agradecer muito a sua presença, professor Leandro Piquet Carneiro, que é um especialista em segurança, um economista de formação, inclusive, doutor em ciências políticas, enfim, um currículo extensíssimo. Muitíssimo obrigado pela sua presença, Chico. Professor. Obrigado, Chico. Obrigado, Rodolfo. Rodolfo Amaral, mais uma vez, obrigado pela presença. Rodolfo Amaral, comentarista do programa. Agradeço a ambos, agradeço a Cris, a todos, enfim. E nós estaremos de volta em mais uma edição a partir de amanhã. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.